Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos na nossa série de estudos do livro de Salmos e hoje eu gostaria de trazer para vocês as referências messiânicas, ou seja, as referências a Jesus Cristo que estão no livro de Salmos. Elas são mais ou menos próximo a 30 referências, mas eu vou trazer 23 referências. Esse vai ser um vídeo um pouquinho longo, tá? Peço que vocês tenham paciência, eu vou estar olhando aqui para o lado para conferir aqui no computador onde eu deixei elas separadas. Eu vou ler uma a uma para vocês, tá bom? Em média, 23 referências eu vou ler. A primeira delas está em Salmo 2,7, que diz: Tu és meu filho amado, hoje eu te gerei. Essa profecia do livro de Salmos 2 se cumpriu em Mateus 3,17, no momento que Jesus é batizado, que diz: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Se abriram os céus e o Espírito de Deus veio como pomba sobre ele. E uma voz do céu disse: Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A próxima está em Salmo capítulo 8, verso 6, que diz: Tudo puseste debaixo dos seus pés. Ela se cumpriu no livro de Hebreus capítulo 2, verso 8, que diz a mesma coisa. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Perceba que a maioria dos cumprimentos messiânicos estão nos evangelhos, obviamente, ou no livro do Atos dos Apóstolos ou Hebreus. O autor de Hebreus, que não sabemos quem é, supostamente o apóstolo Paulo, ele exalta a pessoa de Cristo. Por isso, muitas profecias messiânicas se cumprem lá. A próxima é Salmos 16:10. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Se cumpriu em Marcos capítulo 16, verso 6, que diz: Ele, porém, disse: Não se assustem, vocês buscam a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está aqui. Eis ali o lugar que o puseram. Jesus, ele não foi ao inferno, ressuscitou, graças a Deus. E aqui nós vemos nesse texto a confirmação de que ele não esteve em corrupção junto com os pecadores. Foi separado por Deus a um lugar santo. Salmos 22:1, também conhecido como o Salmo Messiânico, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Isso se cumpriu em Mateus 27:46, que diz assim: Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Uma curiosidade é que Jesus chama sempre o nosso Deus Pai de Pai. Aqui ele chamou de Deus, porque ele se sentiu desamparado. Próxima, Salmo 22, versos 7 e 8. Todos aqueles que me veem zombam de mim, estende os lábios e balançam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor que o livre, pois nele tem prazer. Essa profecia se cumpriu em Lucas 23:35, que diz: E o povo estava olhando, e também os líderes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Esse é o Cristo, escolhido de Deus. Mais uma está em Salmos 22:16. A profecia que fala que as mãos e os pés do Senhor foram transpassados. Diz: Transpassaram-me as mãos e os pés. Se cumpriu em João 20:25. Mas ele lhes disse: Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Palavras de Tomé, falando claramente que ele queria colocar a mão nos cravos de Jesus e no lado onde ele foi furado pelo soldado romano. Salmos 22:18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Se cumpriu em Mateus 27:35. E havendo crucificado, repartir as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. A próxima, Salmos 34:20, fala sobre os ossos de Jesus. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Se cumpriu em João 19, 32, 33 e 36. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas do primeiro e ao outro, como lhe foi crucificado. Mas, vindo Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado.
Salmos 35, 11. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Ela se cumpriu em Marcos 14, 57. E levantando-se alguns, testificaram contra ele. Essa profecia fala daquilo que falaram contra Jesus nos seus julgamentos. Salmos 35, 19. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Ela se cumpriu em João 15, 25. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Me odiaram sem causa. Profecia que falou a respeito do Senhor ter sido odiado sem nenhuma razão. Salmos 40, versos 7 e 8. Então disse: Eis aqui, venho. No rolo do livro de mim está escrito: eu me deleito em fazer a tua vontade, ó Deus. Se cumpriu em Hebreus 10, 7. Então disse: Eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Praticamente as mesmas palavras o autor de Hebreus, no capítulo 10, citou Salmos 40. Veja o quanto o livro de Salmos é muito importante para entendermos que Jesus é o Senhor e as profecias se cumpriram nele. Salmos 41, 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Essa profecia se cumpre em João 13, 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus aqui falando no momento da ceia que aquele que o traiu foi aquele que comia do mesmo prato com ele, comia do mesmo pão que ele, levantou-se contra ele, para o trair. Salmos 45, 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Se cumpre em Hebreus 1, 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Também as mesmas palavras usadas pelo autor de Hebreus para dizer que o trono de Jesus será eterno para todo sempre. Salmo 68, 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens. Se cumpriu em Marcos 16, 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e liberou dons para os homens. Salmo 69, 9. Pois o zelo da tua casa me devorou. Se cumpriu em João capítulo 2, Evangelho de João, verso 17. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorou. O contexto de João 2 é o momento que Jesus entrou no templo e expulsou os cambistas com um chicote de azorrague. E ali está dizendo que o zelo do Senhor o devorou, cumprindo o Salmo 69. Ainda no Salmo 69, verso 21, diz: me deram fel por alimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Se cumpriu em Mateus 27, 34. Deram a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. No momento da cruz, Jesus com sede deram vinagre e fel a ele, mas ele não quis beber. Salmo 78, 2. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Se cumpriu em Mateus 13, 34. Depois de uma série de parábolas, em específico nos versículos acima de Mateus 13, 34, Jesus estava contando a parábola das 3 medidas de fermento, que diz assim: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Jesus gostava de falar à multidão através das parábolas, porque era uma forma de ensino simples que todos entendiam. Todos sabiam o que é pão, peixe, barco, vento, terra, trigo. Então era uma linguagem fácil, por isso Jesus usava em parábolas, cumprindo a profecia de Salmo 78. Só uma curiosidade, Jesus não foi a primeira pessoa a usar parábola. Antes de Jesus, nós temos o exemplo de Natã, que proferiu aquela parábola da cordeirinha para Davi, que depois escreveu o Salmo 51, em arrependimento. Seguindo, Salmo 109, verso 4. Em recompensa do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Jesus aqui
Essa passagem de Salmo 109 está falando que Jesus fazia oração pelos seus adversários. Ela se cumpriu em Lucas 23:34, dizendo: Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Jesus orou a Deus pedindo perdão por aqueles que haviam o maltratado no momento da crucificação. Salmo 109, verso 8. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o teu ofício. Se cumpriu em Atos 1:20. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a tua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro teu bispado. Outras versões dizem: tome outro teu ofício. Essa passagem ela fala de Judas Iscariotes, quando traiu nosso Senhor. Foi feito um sorteio entre os apóstolos e Matias tomou o ofício, ocupando o lugar de Judas. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: se assente a minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se cumpriu Mateus 22:44, Jesus falando aos líderes religiosos. Disse o Senhor ao meu Senhor: te assenta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Salmo 110, verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerás. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Se cumpre em Hebreus 5, verso 6. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor de Hebreus aqui está falando que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E no Salmo 110, 4 também confere com o sacerdócio de Cristo. Salmo 118, verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Se cumpre em Mateus 21, 42. Diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? E por último, Salmo 118, verso 26. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Se cumpre em Mateus 21, verso 9, na entrada triunfal de Jesus. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Essas são as profecias messiânicas de Salmos. Nós temos profecias messiânicas em Isaías, nós temos profecias messiânicas em Jeremias, Daniel e tantos outros livros do Antigo Testamento que se cumprem no Novo Testamento. Mas aqui nós temos em torno dessas 20 e poucas profecias messiânicas que se encaixam na pessoa de Jesus. Então, se você lê as Escrituras e encontra Jesus nela, você encontra na sua Bíblia um cristocentrismo, Cristo no centro, você está no caminho certo. Nós temos que achar Jesus, achar Cristo, a pessoa de Cristo nas Escrituras, porque Ele é o centro de todas as Escrituras. Em breve, nos próximos estudos que faremos dos profetas maiores e menores também, eu quero estar citando as profecias messiânicas de Cristo nos profetas. Acompanhe o nosso estudo do livro de Salmos e esteja acompanhando aqui o nosso canal também. Deus abençoe.